Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho do Reino, Entendes Tu o que lês? Eu me chamo Paulo Davi e estamos lendo o Evangelho de João. Estamos no capítulo 6 e vamos falar um pouco mais sobre esse capítulo, a parte 2 desse capítulo, que acontece depois que Jesus fez aqueles milagres. Aquele milagre, né, daquela grande partilha do pão, onde Jesus com 5 pães e 2 peixinhos alimentou toda uma multidão. Vamos ver o que aconteceu depois. E presta bastante atenção nesse versículo 15, porque eu tenho algo para falar para você. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava, e tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar, e aproximaram-se do barco e temeram. Mas ele lhes disse: sou eu, não temais. Então eles, de boa mente, o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, aquela mesma multidão que havia sido alimentada e que depois queria fazê-lo rei, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos, contudo outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum, em busca de Jesus. E achando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Quero comentar algo com você. Nós lemos lá no versículo 15, que depois de terem sido alimentados, aquela multidão queria fazer de Jesus rei. E agora eles, temos essa passagem que os discípulos partiram, porque Jesus subiu ao monte para orar, para sair fora da multidão que queria fazê-lo rei. Os discípulos foram sozinhos no barco, e aí veio um grande vento, que criou toda uma agitação, e já de noite, e os discípulos veem Jesus vindo, andando sobre o mar. Jesus é recebido no barco, acalma a tempestade, e eles chegam do outro lado. Esse pessoal que queria fazer Jesus rei, viu quando os discípulos foram sem Jesus. E agora Jesus está lá com eles, e eles querem saber como é que Jesus chegou lá. Mas Jesus, ele fala algo aqui, que para mim é impressionante. Olha o que ele fala aqui. Jesus respondeu-lhes, verso 26, e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Ou seja, aquela multidão não viu naquele milagre o sinal que Jesus era o Salvador. Mas isso fazia com que essa multidão o buscasse por causa das bênçãos que Jesus podia lhes dar. Por causa das curas, por causa do pão, por causa daqueles milagres que atendiam a necessidade
imediata. E era isso que levava a multidão a buscar Jesus. Então, naquele tempo que Jesus veio no mundo, havia basicamente dois tipos de seguidores. Nós podemos dizer que havia aqueles seguidores que seguiam Jesus esperando receber bênçãos, milagres, favores da parte de Deus, vindo através de Jesus, e haviam aqueles que buscavam a salvação para a sua alma e se tornaram discípulos e aprendiam de Jesus, ouviam a sua palavra. Esse negócio de querer fazer Jesus rei não é algo que acontecia apenas naquele tempo, porque isso é coisa de multidão. E hoje a grande parte do cristianismo virou uma grande multidão que segue a Jesus esperando as bênçãos dele, esperando aquilo que ele pode lhes dar. Tem até um ditado que as pessoas citam hoje em dia, né? Quando fala, venha a nós o vosso reino, mas seja feita a sua vontade, nada, né? É um ditado mais ou menos assim. As pessoas falam, né, quando as pessoas buscam favores, mas não quer, em contrapartida, ouvir o que está sendo dito, ou fazer o que está sendo pedido. Eles querem só receber. E a multidão é aquela que quer receber. E é nessa multidão que nunca nasceu de novo, que nunca se converteu a Cristo, que o cristianismo hoje é dominado. E é por isso que falsos profetas têm tanto espaço e têm tanta audiência com essa multidão. Porque eles falam para essa multidão o que elas querem ouvir. Que é que Deus vai fazê-los prosperar, que Deus vai abençoar, que Deus vai dar bons empregos, bons salários, bom casamento, boa casa, bens. E essa teologia, ela hoje domina grande parte do que é chamado de cristianismo. Mas, recentemente, essa teologia da prosperidade, ela assumiu um novo discurso, que é a teologia do domínio, né? Que é fazer Jesus rei, mas não rei do seu povo, não rei daqueles que o seguem, rei das nações. Lembra quando Satanás tentou Jesus, né, lá no deserto, e disse, olha, se você prostrado me adorares, darei todos os reinos, lhe darei todos os reinos desse mundo. Por que ele falou isso? Porque ele queria tentar Jesus na sua humanidade, no desejo que a humanidade tem de domínio, de poder. E Jesus disse não. E essa multidão está totalmente, porque eles não se converteram, porque eles não têm um novo coração, eles também querem isso. Eles querem bênçãos e querem governar. Eles estavam cansados do governo dos romanos sobre eles. Inclusive, esse foi um grande problema, né? Porque a religião judaica, seguindo esse mesmo princípio de multidão, né, de religião de multidão,
de religião que você segue porque seu pai segue, porque o pai dele seguia, mas você mesmo nunca teve uma experiência pessoal com o Salvador, então você segue quem segue. É por isso que pessoas assim precisam estar na igreja, porque elas seguem a igreja. Se elas estiverem num lugar onde não tem igreja, ou se elas, por algum motivo, não puderem estar mais juntos, elas vão abandonar a fé, porque, na verdade, a fé delas era fé na igreja. Era fé nos milagres, era fé nas curas, era fé num Jesus que pode resolver seus problemas terrenos. E esse ponto, para mim, é muito importante que nós entendamos. É por isso que eles queriam fazer Jesus rei. E é por isso que Jesus saiu fora. E agora eles foram atrás de Jesus. E olha o que Jesus fala, que para mim é tão impressionante quanto o versículo 15. Verso 26, Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Ou seja, vocês não estão me buscando, vocês estão buscando os meus milagres. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a esse o Pai, Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executar as obras de Deus? Ou seja, o que é que você ensina para nós que nós temos que fazer, então? Jesus respondeu e disse-lhe: a obra de Deus é essa, que creiais naquele que ele enviou. Essa era a obra de Deus. Muito provavelmente eles estavam pensando em Moisés. E é o que vai acontecer agora, no diálogo. Porque eles acreditavam ser seguidores de Moisés. Eles confiavam na lei de Moisés. Né? E veja bem, agora, no verso 30. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Onde é que está escrito isso? Deu-lhes a comer o pão do céu. Na lei de Moisés. Mas olha o que Jesus fala, logo em seguida. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Não veio para reinar sobre esse mundo bagunçado, para pôr ordem na casa, para impor uma religião, uma fé, uma lei. Porque o pão do céu é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E disse, eles ainda estavam pensando naquele pão que eles comeram, né? Eles ainda estão pensando do ponto de vista terreno, alimento mesmo. Verso 35, Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim,
E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Virá a mim. Não virá atrás de mim por causa das bênçãos que eu posso dar, dos milagres que eu posso fazer. Mas vem a mim. E aqui ele diz, todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. Ele vai continuar explicando isso. E a vontade do Pai que me enviou é essa, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Murmuraram, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Eles ainda estavam nessa questão ainda. Ele acho que nem ouviram o que Jesus terminou de falar. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Aqui Jesus é mais claro. Quando ele começa a explicar essa questão de que aquele que o Pai, ninguém pode vir a ele se o Pai não der, não trouxer. E quem é que o Pai traz a Jesus? Quem já tem aprendido de Deus. Aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Mostrando que a salvação é obra de Deus no coração daqueles que buscam a salvação. A multidão buscava as bênçãos, a multidão buscava os milagres, as curas, os benefícios imediatos para esse mundo. Coisas terrenas desse mundo. Mas existem aqueles que buscam salvação para a sua alma, buscam suprimento para o seu vazio interior. Esses sentem uma fome, esses sentem sede de Deus. E são esses que o Pai traz a Jesus. E isso é uma coisa que tem a ver com a nossa liberdade interior. É o que a gente chama de índole humana. Existem aqueles que querem a religião, que querem Deus, mas quando eles dizem que querem Deus, eles querem as bênçãos de Deus, nada mais. Eles não querem salvação para suas almas, eles não querem preencher o vazio interior. Eles não têm fome, eles não têm sede de Deus. Eles têm aquilo que o próprio egoísmo gera. Eles querem mais, eles querem ser mais, eles querem ter mais e, acima de tudo, eles querem estar acima dos demais homens. Eles querem um reino nesse mundo. Eles são aqueles que aceitariam a proposta que Satanás fez a Jesus no deserto. Se me prostrardes, vos darei os reinos desse mundo. E hoje parece que é isso que a religião acha que tem que fazer. Adorar a Deus em cultos, em reuniões, cantando para Deus, adorando a Deus, falando palavras bonitas, lisonjeando a Deus, engrandecendo a Deus como se Deus fosse um ser de autoestima baixa que precisa ficar ouvindo repetidamente que nós o amamos, que nós o adoramos, que ele é grande, que ele é poderoso. E qual que é a lógica dessa multidão? E qual que é a lógica dessa teologia? Adorar para receber os reinos desse mundo.
Adorar para receber prosperidade. Adorar para receber bênçãos. Quando, na verdade, a verdadeira adoração é quando nós nos rendemos a Ele, nos entregamos a Ele para que Ele nos salve, nos transforme, nos liberte do egoísmo. E assim, e dessa forma, sim, podemos servir a Deus, porque nós passamos a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Não ver o nosso próximo como alguém que nós o dominaremos, governaremos sobre ele. Não. Que nós seremos maiores do que ele. Não. Um coração que foi aquebrantado pela verdadeira adoração, que é se prostrar diante de Jesus, ou seja, lembra que Jesus falou em certo lugar: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Então existem aqueles que buscam o descanso para as suas almas. Existem entre os homens aqueles que têm fome, que têm sede. E esses o Pai traz a Jesus. Mas não se engane, quando nós falamos do cristianismo, nós não estamos falando daqueles que vieram a Cristo para encontrar alívio para suas almas, para se converter a Jesus, para serem convertidos por Ele. Não. O cristianismo é composto em grande parte, talvez a maior parte, de uma multidão que busca Jesus, sim, eles falam em Jesus, eles louvam Jesus, eles cantam para Jesus, mas o que eles querem é bênção, prosperidade, riqueza e poder em troca. Nunca entenderam nada. Por isso Jesus disse que ninguém pode vir a Ele verdadeiramente, a Ele, não atrás dele. Ninguém pode vir a Ele se o Pai não trouxer. Está escrito nos profetas, Jesus falou, né? E serão todos ensinados por Deus. Né? Vir a Jesus, se converter, é passar a ser ensinado por Jesus. Ensinados por Deus. Nós não andamos mais conforme o nosso próprio entendimento. Nós não nos tornamos mais mestre de nós mesmos, nem escolhemos homens para nos ensinar, mas nós passamos a aprender de Jesus. Que é o que nós estamos compartilhando hoje. O ensino de Jesus, o verdadeiro ensino de Jesus, que chama os homens a se converter a Ele, a se entregar a Ele, a se render a Ele, e assim serem transformados, e assim experimentar o reino de Deus, que não é um reino de governo sobre o mundo, mas é um governo de amor e serviço às pessoas que estão no mundo. Isso é o reino de Deus. Isso é Jesus reinar, primeiramente em mim, e estender o seu reino de amor, de misericórdia, de cuidado. Mas a multidão nunca vai entender isso. A multidão nunca vai compreender o reino de Deus. É por isso que no meio do cristianismo hoje, há quem defenda guerras, há quem defenda esse genocídio que o Estado de Israel está fazendo contra os palestinos em Gaza, há quem defenda o poderio militar americano, há quem defenda armamentos, há quem defende armar o cidadão de bem. Para quê? Porque dentro da visão que eles têm de reinar, de um Cristo que reina, é essa visão de força, de imposição. Eles nunca entenderam o Evangelho de Cristo. Talvez porque nunca buscaram alimento
e água da vida para saciar sua fome e sua sede. Talvez porque sempre buscaram um meio de ter riqueza e poder. E encontraram nesses falsos profetas do cristianismo de hoje um discurso que responde ao seu interesse. Está escrito nos profetas e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse a Deus, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Esse é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus aqui está falando sobre a sua morte na cruz. Mas é óbvio que eles não entenderam isso. Olha aqui. Disputaram, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. O que Jesus estava querendo dizer, se nós não compreendermos a sua morte, o significado da sua morte e o significado do seu sangue derramado, se não entendermos que Deus em Cristo, na cruz, estava declarando perdão aos homens, estava decretando o perdão e chamando-os para vir a Cristo. Comer a carne, beber o sangue é compreender, é discernir. Jesus não estava falando de alimento, comer a carne literalmente, beber o sangue literalmente. Se bem que a religião às vezes acaba fazendo isso com esses sacramentos que foram inventados pelos homens, distorcendo o que Jesus ensinou, onde muito acredita, né, que aquele pão da comunhão, aquela hóstia, aquele vinho se transformam no sangue, e aí eles acham que tem que beber esse sangue e comer da carne, que é comer a hóstia. Independente do que você entende, se o pão vira o corpo, se só o Espírito de Cristo entra, e quando você entra e come o pão, está comendo. Nada disso que Jesus estava falando. Jesus não estava falando de ritual. Jesus não estava falando de um ritual religioso. Jesus estava falando em discernimento, em receber, em crer, em trazer para dentro de si, internalizar no coração o que Jesus iria fazer. Compreender com os olhos da fé a morte e o sangue derramado de Jesus. E esse é o problema. E às vezes eu acho que esse é o problema não só dessa extrema-direita religiosa que quer impor um governo de características fascistas sobre o mundo, né? A força das armas, da polícia, do exército, nas guerras, mas às vezes até aqueles que têm uma compreensão relativa do reino, acredita que o reino traz justiça, vai aos pobres e procura erradicar a pobreza e procura tratar todos com acolher. Mas às vezes esses também querem fazer isso com meios também terrenos. Querem fazer isso um reino de Estado também, às vezes. Né? Eu vejo isso também.
E não é por aí. O reino de Deus não é um estado de extrema direita, nem muito menos um estado de esquerda ou extrema esquerda. O reino de Deus, ele se espalha daqueles que receberam esse reino para o próximo. Não é um reino de governo de lado nenhum. Então, muitas vezes, as pessoas que estão lutando contra essa visão errada do reino, que a religião fundamentalista quer impor pelo poder das forças, das armas, igual esse moço que morreu, defendia essas ideias nos Estados Unidos, né? Essa visão de um reino onde Jesus reina através do governo e estende até para outros países, né? Porque os americanos acreditam nisso, né? Os americanos fundamentalistas acreditam que Jesus deve reinar nos Estados Unidos, impor as suas leis, que é a própria lei de Moisés, que eles fazem uma confusão danada, e depois reinar sobre as outras nações, dominar o mundo. Essa é a crença que existe ali dentro do fundamentalismo religioso americano. Mas, por outro lado, também, o que Jesus quer fazer não é implantar um reino socialista no mundo. Ainda que o socialismo está muito mais próximo ao discurso de Jesus, mas não é o evangelho do reino. Implantação pela força, por revolução, por armas, de um regime igualitário, é ir totalmente fora do evangelho. O único que teve que morrer para o reino de Deus ser implantado foi Jesus Cristo. Então precisamos entender isso. Eu sei que às vezes talvez seja inesperável dizer isso. Né? Porque o fato da gente apoiar pautas socialistas que melhoram a vida imediata das pessoas não significa que nós cremos que isso é o reino de Deus. O reino de Deus é Cristo nos corações daqueles que o Pai traz. E assim esse reino se espalha. E assim esse reino faz efeito no mundo. Mas não é um governo direto de Estado. Porque a minha carne é comida e meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Esse é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer esse pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Imagina o resultado. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso. Quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: isso escandaliza-vos? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro veio? Estava. Jesus aqui já está falando sobre a sua ressurreição e a sua volta para o Pai. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Não estou falando de carne literal, de sangue literal, de reino literal. Eu estou falando de algo espiritual. 64. Mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram-se para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho do Deus vivente. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é diabo. Ou seja, muitos voltaram depois desse discurso, mas um ficou ainda. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão,
porque esse o havia de entregar, sendo um dos 12. Que Deus possa ter aberto o nosso entendimento, que Deus possa nos abençoar.